Vou resolver com vocês a questão número 7 do nosso exercício de fixação 7, as questões 1 e 2. Então, vamos começar pensando que o primeiro item, nós queremos primeiro achar o valor da produção acabada nesse período e o valor da produção vendida. Então, primeira coisa, eu vou ter a minha fórmula do CPP, que é os materiais diretos mais a mão de obra direta mais os custos indiretos. Só porque antes disso, quando vocês estiverem fazendo, é bom vocês terem o cuidado de separar os custos das despesas, porque aqui as despesas não farão parte dos nossos cálculos. Entretanto, os nossos investimentos em matéria-prima e materiais diretos, apenas esses, vão fazer parte. Se eu tivesse aqui aquisição de computador, aí não ia fazer parte, mas se for compra de materiais diretos, faz parte. Então, o que eu teria aqui? Estoque inicial de produtos em elaboração. Esse vai para que fórmula? Ele vai lá para a fórmula do CPA. As compras, ela vai para a fórmula do MD, que é uma simplificação desse MD. Já vamos até colocar a fórmula do MD. MD é igual estoque inicial mais compras menos compras anuladas ou devolução menos nosso estoque final de MD. Deixa eu colocar aqui também que é estoque inicial de MD. A compra anulada também vai lá para a fórmula do MD. A mão de obra direta vai lá para a fórmula do CPP. A mão de obra indireta ela vai lá para o CIF, ou se nós calcularmos aqui no CPP, ou também nós calcularmos pelo CSP, ela vai para a mão de obra. A princípio, vamos colocá-la aqui no CIF. Aí nós vamos ter alguns gastos indiretos, que é o CPP, na verdade, ele vai para o CIF, mas dentro da fórmula do CPP. Aqui só para dizer para qual fórmula que ele vai. Então, CPP, CPP, CPP. Esse aqui vai para a fórmula do CPA, e esses dois últimos para a fórmula do CPV. Então, eu vou repetir aqui. CPP é igual. Quanto que é os meus materiais diretos? Não é mais fácil eu pegar esse valor e buscar ele aqui na minha fórmula, porque se eu jogar direto, eu preciso de ter cuidado para não errar. Então, portanto, vamos olhar aqui. O estoque inicial de materiais indiretos. De materiais diretos, eu tenho? Não, se eu observar, eu só tenho de materiais indiretos. Então, se eu não tenho, zero. Por quê? Semestre passado, ou período passado, eu não tinha, a minha compra eu tinha sido toda utilizada. Durante esse período, o que eu tenho? Eu tenho compras? Tenho, 950 mil. Porém, dessas compras, 30 mil apresentou algum defeito e eu troquei ou não me interessou. O independente aqui, eu fiz a devolução desse material. E por fim, eu vou ter o estoque final de materiais diretos. Ou seja, sobrou estoque de materiais diretos no meu estoque? Não. Eu tenho que não teve valor algum. Então, MD é igual à soma de tudo isso aqui. Então, eu vou ter um total de 920 mil, que também já veio para o valor dos meus materiais diretos. Então, nós já utilizamos esse, vamos marcar que nós já usamos, para facilitar para nós. Mão de obra direta, eu tenho? Tenho, tá aqui, ó, mão de obra direta, valor de 400 mil. Depois, os custos indiretos. Se eu observar, eu vou ter custos indiretos aqui de mão de obra, de gastos com energia, gastos com materiais diretos e gasto com manutenção. Caso alguém tenha considerado esses gastos com manutenção como despesa, tá tranquilo porque eu não cheguei a especificar na questão. Porém, vamos trabalhar considerando eles aqui como um custo. Depois, quando você estiver desenvolvendo a prova, alguma atividade, vai estar detalhado o que vai ser. Lembrando que toda vez nós falarmos desses materiais indiretos, esses são custos indiretos. Lembrando que esse valor aqui de 185, quando nós estivermos apurando o nosso CSP, ele vai se tornar os gastos gerais de fabricação e vai reduzir os R$100 mil de mão de obra indireta.
Então, nós já fizemos, vamos marcar. Se nós observarmos, então, tudo que fazia parte dessa fórmula, nós já utilizamos. Então, vamos marcar aqui com outro item. Marcar aqui de roxo. Então, agora nós podemos fazer a nossa soma. Um total de 1.505.000. Agora, no nosso CPA. CPA é o que? É estoque inicial de produtos em elaboração, mais o CPP, menos o estoque final de produtos em elaboração. O estoque inicial de produtos em elaboração é de quanto? Nós temos aqui, ó, R$95.000. O que é isso? São aqueles itens que você iniciou a produção no período anterior e que não conseguiu finalizar. Nós temos que o nosso CPP é de 1.005.000. Nós vamos ter que o nosso estoque final está aqui de 285.000. Lembrando que ele é negativo, porque são aqueles itens que você iniciou a produção durante esse período e que você não conseguiu finalizar. Portanto, são custos que você iniciou eles durante esse período aqui no CPP, mas você não finalizou a sua produção. Portanto, eles vão para o próximo período como estoque inicial de produtos em elaboração. Então, eu faço a soma aqui, eu vou ter um total de 1.315.000. Lembrando que esse valor, nesse caso, foi menor do que esse, por causa que aqui o nosso estoque final foi maior do que o nosso estoque inicial de produtos em elaboração. Poderia ser maior do que 1.505.000, poderia ser 1.505.000 e poderia ser menor, como foi o caso desse exemplo. Então, para nós tirarmos a prova se nós acertamos, vamos lá, marcar isso aqui, né? Vamos lá verificar. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter estoque inicial. Lembrando que esse estoque inicial, eu considero os estoques iniciais de materiais diretos, que foi 0, mais os estoques iniciais de produtos em elaboração. Depois, eu vou ter compras menos compras anuladas, vai ser esse valor de R$920.000. Eu vou ter a mão de obra, aqui eu tenho que lembrar, é a mão de obra direta mais a mão de obra indireta. Vamos fazer a fórmula aqui. Mão de obra é igual mão de obra indireta mais mão de obra direta, MOI de 100, MOD de 400. Mão de obra é igual... Vamos buscar aqui só para nós sabermos o que nós fizemos. Aqui eu vou ter os gastos gerais de fabricação, que é gastos gerais de fabricação, CIF, menos mão de obra indireta. O CIF é de quanto? Nós tínhamos aqui que o nosso CIF é de 185.000. Só porque eu preciso de tirar quem? A minha mão de obra indireta. Então, os meus gastos vai ser de colocar o 100 negativo, que está reduzindo, total de R$85.000. Então, eu busco aqui na fórmula 85.000 menos os meus estoques finais. Também preciso de lembrar que é o estoque final de material direto e estoque final de produtos em elaboração. Aqui também nós colocamos negativo, porque ele precisa de reduzir. Então, um total de R$285.000. Então, agora eu vou ver quanto que vai ser o meu CSP. Se nós observarmos, deu o mesmo valor do CPA. Então, sempre que vocês estiverem fazendo, se vocês estiverem com tempo na questão, faça, tira a prova. Se der o mesmo valor, pode deixar os dois. Se der valores diferentes, escolhe qual que eu vou avaliar conforme eu já mencionei. Caso ficar as duas respostas, vai estar errado, ok? Então, vamos deixar bem claro, eu já falei isso várias vezes, mas frisar novamente. E por fim, eu tenho o
CPV, que é o estoque inicial de produtos acabados, mais CPA menos estoque final de produtos acabados. CPV é igual estoque inicial de produtos acabados. Está aqui de R$100.000. Então, estoque inicial de produtos acabados eu já utilizei. O CPA pode tanto ser esse aqui ou esse aqui. Vamos usar o CPA. Menos os nossos estoques finais de produtos acabados. Então, eu vou ter que o meu CPV é 1.215.000. Se eu observar, ele ainda foi menor do que o meu CPA. Por quê? Porque muitos produtos que eu ainda finalizei, porque quando eu falo em CPA e CSP, aqui eu estou falando que eu já acabei os meus produtos. Mesmo eu tendo finalizado, eu não consegui vender. Então, desses 1.315.000, eu teve 200.000 que eu não consegui vender. Em contrapartida, eu tinha pego no ano anterior 1.100.000 produtos e eu consegui fazer a venda desses itens. Por isso, 1.215.000. Ok? Então, a questão bem tranquila. Vamos lá para a questão número 2. Então, deixa eu parar aqui. Então, continuando o nosso vídeo aqui, agora nós vamos ter o que? Compras de matéria-prima no valor de R$55.000. E eu tenho que desse valor eu devolvi 4%. Então, vamos verificar quanto que eu devolvi. Eu fiz uma devolução de 2.200. Então, qual foi exatamente o valor da minha compra de matéria-prima? Foi 55 menos 2.200. Por que eu estou separando? Porque essa questão ela é uma questão que exige um pouquinho de raciocínio, porque eu venho dando algumas porcentagens que vocês vão precisar de observar. Eu falo que o meu estoque final de matéria-prima no valor de 30% do valor do estoque inicial. Então, o que eu tenho que ver? Volto aqui no meu estoque inicial de matéria-prima e vejo. Só porque ele me exigia que eu fizesse isso aqui. Por isso que eu resolvi esse item aqui primeiro. Deixa eu marcar ele de roxo. Aqui e aqui. Então, ele me exigia que eu olhasse esse item primeiro. Por quê? Porque ele fala o estoque inicial de matéria-prima no valor de 40% do valor das compras de matéria-prima líquida. Então, não era sobre os 55, e sim sobre os 52.800. Então, eu vou pegar 52.800 vezes 40%. Agora, eu tenho o valor do meu estoque inicial. E o meu estoque final, ele é 30% do estoque inicial. Então, eu vou ter aqui 21 vezes 30%. Vamos resolver esses outros aqui primeiro. Eu tenho aqui depreciação do computador no valor de R$1.000, sendo 30% do departamento de venda, 20% do departamento administrativo e o restante da produção. Traduzindo, eu tinha que R$500 era custos e R$500 era despesa. Então, agora vamos começar a separação. Esse aqui, ele é o que? Ele é estoque inicial de materiais diretos. Aqui é as compras, aqui as compras anuladas, aqui o estoque final de materiais diretos, aqui é um custo indireto, aqui também um custo indireto, esse aqui é uma despesa, salário dos administradores, despesa, salário dos funcionários da fábrica, aqui é uma mão de obra direta, estoque inicial de produtos em elaboração, então vai ser estoque inicial de PE,
Gastos de energia fábrica é um custo indireto. Gasto de energia do setor administrativo, uma despesa. Gastos com manutenção é um custo indireto. Aqui eu também falo a mesma questão para quem fez, considerando como uma despesa, porque eu não havia especificado. Aqui é o estoque final de produtos em elaboração, estoque final de produtos acabados e estoque inicial de produtos acabados. Se nós observarmos, não se mantém uma sequência. Primeiro vamos fazer um, vamos fazer o outro. Não. Vocês vão olhar e vão identificar aonde está cada um. Esse aqui, para qual fórmula que ele iria? Ele iria para a fórmula do ND. Vamos colocar as fórmulas aqui. CPP é igual MD mais mod mais CIF. Então, o primeiro item que nós temos aqui é o nosso materiais diretos. Qual o valor dos nossos, a fórmula dos materiais diretos? Estoque inicial de materiais diretos mais compras menos compras anuladas ou devolução menos estoque final de materiais diretos. Vamos só continuar nas fórmulas aqui. Esse aqui vai para que fórmula? Do MD, do MD, do MD. Então, esses 4 primeiros itens todos estão aqui. Se nós observarmos, já estão até completos. Nós poderíamos até já começar a lançar. Só porque eu poderia ter outros MDs, tá? Aqui eu já comentei isso em sala. Esse MD aqui é dos materiais diretos. Eu poderia ter embalagens, ter rótulos, que os valores deles também estariam nesse local. Aqui o CIF, ele iria para a fórmula do CPP. Depreciação do computador, esses R$500, CPP, esse aqui sem fórmulas. Despesa sem fórmula, mão de obra, fórmula do CPP, estoque inicial de produtos em elaboração do CPA, CIF, fórmula do CPP, despesa sem fórmula, CPP, CPA. Por quê? Deixa eu colocar a fórmula do CPA aqui para a gente relembrar. CPA é igual ao estoque inicial de produtos em elaboração mais CPP menos estoque final de produtos em elaboração. Eu tenho CPV, estoque inicial de produtos acabados, mais CPA menos estoque final de produtos acabados. Essa vem com CPV e CPV. Então, vamos começar resolvendo a fórmula do MD. Então, sempre nós vamos começar pela fórmula do MD. Por quê? Poderia fazer aqui. Se você acha que é tranquilo fazer aqui, não teria problema. Mas eu acho mais fácil fazer aqui que fique com a visualização melhor. Então, o meu estoque inicial de materiais diretos é 21.120. Vamos marcar aqui que já está feito. Então, já está feito esse. Depois, compra de matéria-prima e devolução, nós vamos fazer agora. Então, nós colocamos aqui. Eu tenho o valor líquido das minhas compras de quanto? De 52.800. Ou 55 menos 2.200. Que dá, seria a mesma coisa se eu viesse aqui e puxasse esse valor. Então, tanto faz da forma que vocês irão fazer. Menos o nosso estoque final. Então, coloco negativo aqui, menos R$6.336. Então, quando eu faço minha soma, eu vou ter que o meu MD é igual a 67.584. Então, eu posso puxar o valor dele aqui para a minha fórmula do CPP. Deixa eu colocar aqui em valores monetários. Agora, os meus materiais diretos. Qual que é o valor? Desculpe, minha mão de obra direta. A minha mão de obra direta, ela está aqui, de R$5.000. Então, vamos lá marcar a mão de obra direta. E, por fim, eu vou ter os meus CIF. O que eu tenho de CIF? Eu tenho esse aqui, de 4.000, mais esse de 500, mais esse de
4.000 mais um de 1.500. Então, eu tenho o valor total dos meus CIFs de R$10.000. Então, já vamos marcar aqui, lembrando que esse eu utilizei esse valor. Cadê os outros CIF? Está aqui. Gastos com energia e gastos com manutenção. Então, agora é só eu fazer a soma. Eu vou ter que a minha produção do período ficou em 82.584. Vamos deixar marcado aqui. Então, vamos lá para a nossa fórmula do CPA. Quanto que é meu estoque inicial de produtos em elaboração? Só eu vim aqui observar. Estoque inicial de produtos em elaboração no total de 3.000. O CPA eu já havia apurado, menos o meu estoque final de produtos em elaboração no valor de R$8.000. CPA total de R$77.000. Na verdade, ficou errado aqui, ó. Não tá certo. 77.000, porque eu peguei os 82 que eu tinha, acrescentei 3 que eu trouxe do semestre passado, porém 8.000 eu não consegui finalizar. Agora o valor do meu CPV. Ah, professor, eu quero tirar a prova para ver se isso está certo. Vamos lá. Então, CSP. Estoque inicial, mais compras, menos compras anuladas, mais mão de obra, mais gastos gerais de fabricação, menos estoque final. Estoque inicial, preciso de lembrar que é de materiais diretos mais de produtos em elaboração. Ah, eu quero buscar lá na tabela, melhor ainda. Então, aqui de 21 mais de R$3.000. Deixa eu marcar isso aqui que nós já fizemos. Marca de uma cor diferente, aqueles que não vão fazer parte, para facilitar para vocês. Esse aqui não faz parte, esse não faz. Esse também não. Esse aqui nós já usamos, então deixamos organizado. As nossas compras, quanto que vai ser as nossas compras? Vai ser os 55 menos os 2.200, ou apenas os 52.800. Mão de obra. Vamos lá na nossa fórmula da mão de obra. Mão de obra é igual a MOD mais MOD. MOD é quanto? A nossa mão de obra direta, nós temos aqui de 5.000. Nós temos a mão de obra indireta. Vamos verificar se nós temos essa mão de obra indireta. Então, vamos lá. Primeiro, seria um custo indireto que estaria classificado. Aqui, depreciação de máquinas da produção. Não é mão de obra indireta. Depreciação também não é mão de obra indireta. Energia da fábrica também não. E gastos com manutenção também não. Então, nesse caso, nós não temos mão de obra indireta. Portanto, nós temos que a nossa mão de obra indireta, nesse exemplo, vai ser igual a nossa mão de obra direta. Então, a mão de obra é igual a 5.000. Ah, os gastos gerais de fabricação. Seria o CIF menos os nossos MOD. Qual que é o valor do nosso CIF? Nosso CIF nós já curamos aqui de 10.000. Mas vocês não querem buscar aqui nos 10.000. Quer fazer a soma. Então, 4.000 mais 500 mais 4.000 mais 1.500. Total de 10.000. Se nós observarmos o mesmo valor. Mão de obra indireta, nós acabamos de ver que nós não temos.
Então, nesse caso, o GGR vai ser igual a mão de obra indireta. Agora, nós temos os nossos estoques finais. Lembrando que é o estoque final de materiais diretos mais o estoque final de produtos em elaboração. Então, nós colocamos eles aqui com sinais negativos para reduzir. Eu dou baixa nos 6.336 e nos 8.000. Então, um total de 14.336. Se eu observar aqui, ó, 14.336 é igual. Da mesma forma, vamos olhar aqui também no estoque inicial. 24.120. Então, 24.120. Então, CSP é igual soma disso tudo. 77.584. Então, nós temos que as duas questões estão corretas também. Então, tá ok. E por fim, nós vamos ter o nosso CPV. O que nós temos de estoque de produtos acabados? Inicial, 45.000. Ou seja, são aqueles que nós finalizamos do ano anterior, nós trouxemos ele e nós não conseguimos vender naquele ano. Nós trouxemos ele para esse ano com a finalidade de vender. CPA 77.587,84 e o nosso estoque final de produtos em acabados. Se nós observarmos agora, o nosso CPV, ele vai ser o quê? Vocês acham que vai ser maior ou menor que o nosso CSP? Se nós observarmos, ele vai ser maior. Por quê? Porque nós trouxemos mais do semestre passado do que nós deixamos para esse semestre. Então, vamos verificar. Ou seja, esse semestre eu vendi, vamos supor, tudo que eu produzi, mais parte desses 45.000. Ou vendi esses 45.000, mais 50, quase 50.000 desses aqui. Então, o que eu tenho é que a minha sobra é de 20.000. Isso eu poderia observar esse valor lá com a minha ficha. Se eu tivesse uma ficha de controle de estoque lá, se eu estivesse fazendo essa observação passo a passo, eu ia ver. No trabalho que vocês vão estar resolvendo, não, eu já vou dar o valor para essa questão direto. Então, colocar aqui em fórmula monetária, colocar tudo aqui em monetária. Bem, então, eu vou ter que meu CPV ao final é de 102.000. Então, a questão me pedia que eu apurasse o CPA. Eu também poderia apurar o CSP, que eles têm que dar o mesmo valor. E o meu CPV. Lembrando que se esses dois vocês fizerem e eles não baterem, vocês escolhem qual vocês querem que eu faça a análise. Então, é uma questão bem tranquila também. As despesas vão ficar aqui marcadas, mas não vão adentrar em local algum. Então, é isso. Eu vou encaminhar esse exercício para vocês, essa planilha. E também tem um vídeo para vocês assistirem. Desde já, desejo uma boa prova para cada um de vocês. Obrigado.